Continuando com os temas que eu venho tratando, que no meu entender são os temas centrais das relações internacionais. Quer dizer, o tema sobre a ordem internacional. Quer dizer, o tema sobre as relações entre as principais potências, a formação de alianças, a cooperação e o conflito, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento militar. Esses são os temas, diria, os temas-chave da disciplina de Relações Internacionais para o entendimento das grandes questões internacionais. Eu, mais ou menos, criei uma hipótese, né? uma especulação, por dizer assim, de que as relações internacionais vêm se deteriorando. Isso quer dizer, as relações entre as grandes potências vêm se deteriorando, Estados Unidos de um lado, seus aliados, Europa, Japão, Coreia, e a formação cada vez mais intensa, cada vez mais agressiva mesmo, desse eixo, inicialmente Rússia-China, mas agora incluindo a Coreia do Norte, incluindo pequenos enclaves, por exemplo, como Belarus, mas também agora um país relevante, que é o Brasil, que está cada vez mais aliando-se com este eixo, digamos assim, anti-ocidental. Eu já havia mencionado que, para mim, é um grande ponto de interrogação se isso defende os nossos interesses, os interesses brasileiros. Pois bem, nos últimos dias, semana, mas nos últimos dias, essa deterioração das relações internacionais, por dizer assim, vem se agravando. Né? Nas últimas horas, praticamente, houve a detecção de drones russos no território da Polônia. E também no território, especula-se, dos países bálticos, né? Na Letônia. Quer dizer, a Rússia argumentou que seria uma espécie de um acidente, mas há um consenso de que não foi um acidente. A Rússia estaria testando, né? No caso da Polônia, um monte de drones, né? Não foi um ou dois, não. Né? A Polônia conseguiu abater alguns dos drones, e isso se chama, em linguagem militar e em linguagem corrente, isso se chama uma provocação para avaliar o sistema de defesa polonês. Ou seja, a Rússia está não só não levando à frente o processo de paz, né? Eu já mencionei isso, acabou, não há possibilidade, desiste de que poderia haver um processo de negociação, um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Ao contrário, a Rússia nas últimas semanas vem agravando cada vez mais aumentando o número de drones e de mísseis contra a população civil. Repito, população civil da Ucrânia, enquanto a Ucrânia vem cada vez mais destruindo, bombardeando as usinas de petróleo e gás, as usinas de energia elétrica, quer dizer, uma certa infraestrutura russa. Essa é a estratégia da Ucrânia. E menciona o seguinte: a Ucrânia transformou-se nesses 3 anos e meio, eu não diria numa grande potência militar, mas talvez o país europeu mais bem preparado para enfrentar a Rússia. Não há nenhum país europeu hoje que seja, sem a presença americana, claro, mais bem preparado, porque aprendeu, a Ucrânia vem aprendendo como enfrentar esta força ofensiva e, por que não dizer, desumana da Rússia. Então, isso vem se agravando. A Polônia convocou tanto o Conselho de Segurança da ONU quanto uma reunião do Conselho Político-Militar da OTAN, alegando não o famoso artigo 5 da OTAN, que quer dizer que todos os membros da OTAN, 32 membros da OTAN, estariam praticamente em guerra contra a Rússia, mas sim o artigo 4, que é uma espécie de preparação, de avaliação do que poderá vir a ser o apelo ao famoso artigo 5 da OTAN. De outro lado, aqui na nossa América Latina, aqui no nosso território, parece
que a relação entre Estados Unidos e Venezuela vai se agravando também. E lembro a vocês, não adianta apelar para a soberania Venezuela, porque a Venezuela não é soberana. O atual presidente da Venezuela perdeu a eleição e não deixou o poder, como é, ou seria, o caso em um país que respeitasse a voz do povo, quer dizer, as urnas, né? Então, aproveita esse momento para dizer o seguinte: nós estamos num grande impasse no mundo, um grande impasse. Nós temos um eixo tirano, né, exemplificado pela China, pela Rússia, pela Coreia do Norte, e Irã, até certo ponto, né, uma tirania religiosa. Esse eixo tirano se fortalece cada vez mais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de aliança, do ponto de vista da informação. E lembro a vocês, eu já tenho afirmado várias vezes, a grande guerra hoje, ou o aspecto mais relevante da guerra hoje, dessa guerra híbrida que nós atravessamos, é a informação. O controle da informação é um controle fundamental nessa conflituosa era em que vivemos. Rússia, China, os dois praticamente, não vou mencionar a Coreia do Norte nem o Irã, mas Rússia e China são craques no controle da informação. Não só a informação doméstica, claro, isso é óbvio, mas também na informação geral, né? Eu diria que, com raríssimas exceções, a mídia tradicional, jornais, revistas, rádios, televisão, são, hoje em dia, tomados, né, completamente controlados por uma força política que antigamente se chamava de esquerda. Esse conceito de direita e esquerda, lembro a vocês, é um conceito que vem de quem sentava em relação ao poder imperial na Revolução Francesa. Até hoje se usa esquerda e direita. Eu prefiro chamar de revolucionários de um lado e conservadores do outro. Então, a imprensa hoje, em geral, com raras exceções, em todos os países do mundo, está na mão dos revolucionários. Revolucionários não é um termo exagerado, não. Revolucionários, para mim, é o termo correto, né? É o termo correto. E os conservadores, claro, cresceram muito. A saída dos conservadores são as redes sociais. Mas as redes sociais também são fortemente influenciadas pelos revolucionários. Então nós temos hoje uma guerra de informação que é cada vez mais vencida pelos revolucionários. A ofensiva nessa guerra de informação é a dos revolucionários. E isso tem uma tremenda influência, muito mais do que imaginamos, sobre o eleitorado médio nos países assim chamados de democráticos. Então nós temos hoje, muito diferente do período da Primeira Guerra Fria, vários analistas apontam que nós estaríamos hoje num momento de Segunda Guerra Fria, fundamentalmente entre Estados Unidos e seus aliados e China e seus aliados, não mais a União Soviética, claro. Mas eu diria o seguinte: durante a Primeira Guerra Fria, era óbvio e claro que era um combate entre duas forças globalistas, por dizer assim, né? Duas forças que procuravam vencer e ficar predominante no mundo: a força soviética, bolchevique, comunista, se quiser, e a força liberal americana, se quiser chamar de capitalismo ou de economia de mercado, mas eu gosto do termo liberal, né? A força liberal americana contra a força bolchevique soviética. Um nítido duelo de valores, se quiser de ideologias, mas eu prefiro chamar de valores. Pois bem, isso não existe mais. Isso não existe mais porque o lado totalitário está praticamente forte, né? Unido, pelo menos por enquanto, principalmente China e Rússia, e o lado antigamente liberal atravessa por crises das suas respectivas sociedades, né? Como acabamos de ver, por exemplo, o assassinato perverso de um jovem conservador, o Charlie Kirk, 31 anos de idade, foi assassinado por um tiro dentro de uma universidade. Então, o que nós temos hoje no mundo, praticamente, incluindo o Brasil também,
nós temos universidades, ou seja, aonde a juventude se forma, né? Aonde a juventude faz a sua cabeça. Eu, pessoalmente, estou dentro e fora da universidade, sei lá, há mais anos do que eu gostaria de me lembrar, como professor universitário que sou. A universidade, claro, tem algumas exceções, mas as universidades se transformaram em polos agressivos, nem diria de doutrinação, isso sempre existiu, mas polos agressivos de combate, por dizer assim, né? Repito, o Charlie Kirk foi assassinado por um tiro mortal dentro de uma universidade americana. Então, o que isso diz da divisão política americana? Eu nem chamaria de divisão, eu chamaria de uma total impossibilidade de um consenso de ideias, de valores e de convivência entre revolucionários e conservadores nos Estados Unidos. O que alguns apontam que pode conduzir para uma espécie de Segunda Guerra Civil Americana. Vamos ver como as coisas se desenvolvem, mas eu concluo dizendo a situação internacional entre os principais países, e no caso dos Estados Unidos e também da maioria dos países europeus, principalmente a França, mas também o Reino Unido, também a Alemanha, a situação dentro dos países, até certo ponto o Brasil, a polarização absoluta dentro dos países que não são do eixo totalitário. O Brasil está no limite, né? Isto não é uma medida feliz e segura para esse combate que vem entre as nações, que vem se acentuando, pelo menos a possibilidade. Obrigado. Não esqueçam, por favor, de darem o like, né? Se gostarem, darem o like. Se inscreverem no canal Professor Paulo Vrobel e indicar aos amigos e conhecidos se gostaram. Obrigado e até a próxima.